presença, Pai. E agora nós viemos, como sempre temos dito, a parte mais importante, que é o pão da vida, Senhor. Ouve o teu pequeno servo nessa noite ser o mordomo, Pai, destes preciosos irmãos, e eu quero servi-los com o melhor que eu puder, Pai. Ó Deus, para tanto eu peço que o Senhor siga me ajudando, inspirando, avivando, dando unção, Senhor. Perdoa se alguma coisa venha atrapalhar no teu mover, nós clamamos o teu sangue sobre nossa vida, Pai. E ajuda-nos, Senhor. Queremos, Pai, ter um bom tempo na tua presença. Concede-nos, nós desde já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Parece estar um pouco alto aqui, não sei se é o retorno, o que for. Todos estão ouvindo bem? Amém? Louvado seja Deus. Eu também quero ouvi-los bem. Vosso amém, vosso glória a Deus, o levantar de mãos, o levantar de pé, o aplaudir ao Senhor, tudo isto ajuda ao pregador. Eu quero abrir a Bíblia em Atos capítulo 17, verso 22 e 23. Apesar de ser uma grande honra estar aqui, não era o meu desejo estar aqui. Eu até pedi ao irmão Anildo que visse alguém para estar pregando. Eu sei que há muitos pregadores reunidos ali, e ele disse: não, essa é a direção que eu tenho. Então eu confio nisso e estou seguro nisto. E meditando em casa sobre o que eu iria pregar, esta escritura veio ao meu coração e assentou aqui. Não sei muito bem como nós vamos terminar isto, mas este é o assunto que veio ao meu coração. Então que cada um ajude, né? Atos capítulo 17, verso 22 e 23, diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Algumas versões vão dizer religiosos. Verso 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, observe você que está no plural, vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse pois que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Oremos uma vez mais, feche os teus olhos e peça a Deus com fé: Senhor, faça com que o pregador fale comigo nessa noite. Querido Deus e Pai, temos lido a Tua palavra, Senhor, e até aqui, e o homem por suas forças pode chegar, Pai. Eu preciso que o Senhor tome agora as rédeas, a direção, e fale ao coração dos Teus filhos, Pai. Eu não conheço suas necessidades, mas o Senhor conhece. Possa o Senhor repartir, Senhor, a cada um a sua porção, pois nós te pedimos, confiando e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar? Está bom o som ali, irmão? Para mim está reverberando um pouco. Eles vão ajudando. Está tudo bem? Eu sei que o som é muito importante em uma pregação, porque ele faz parte, né? Vocês precisam compreender, não pode ser muito alto, nem muito baixo, nem estridente, mas Deus há de cuidar de tudo. Eu gostaria de falar sobre esse tema, o Deus desconhecido. Aqui nós lemos aonde o apóstolo São Paulo, ele estava em Atenas, uma cidade da Grécia, e Paulo, ele chegou ali em Atenas, e segundo nos diz a Escritura, ele estava caminhando por ali e a Bíblia diz que ele viu os santuários que havia naquela cidade, eram vários.
E Paulo, passando ali vendo aqueles santuários, você observa que cada um deles comunicava algo. Porque Paulo viu, após ver os seus santuários, ele disse: eu vejo que vocês são muito religiosos ou um tanto supersticiosos. E quando Paulo, vendo aqueles santuários, a gente voltando um pouquinho, no verso 16 do capítulo 17 ainda, a Bíblia diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, estava esperando Silas e Timóteo ali, a Bíblia diz: o seu espírito se agitava em si mesmo. E vale salientar que Paulo disse que ele cuidava ter o Espírito Santo. Porque o espírito em Paulo se agitava, diz a Escritura, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão, usa essa expressão, tão entregue à idolatria. Então, esta variedade de santuários que o apóstolo Paulo viu ali, e ele observou naquelas pessoas que eles eram religiosos ou supersticiosos, você vai encontrar que em tudo aquilo Paulo não pôde ver Deus. Ele passou e quem sabe observou cada um daqueles santuários, quem sabe estava tendo culto em um dos santuários, ele observou o comportamento das pessoas, ouviu a pregação, quem sabe ouviu os hinos, quem sabe observou a saída das pessoas daquela reunião, mas ele não pôde ver Deus ali. Ele se aproximou do outro santuário, a mesma coisa, do outro a mesma coisa, e ele concluiu que a cidade estava entregue à idolatria e o espírito de Paulo estava dentro de si, vamos dizer, se movendo, observando aquilo, até que num determinado momento ele parou e observou um pequeno altar, quem sabe, com uma escrita: ao Deus desconhecido. E ali Paulo, quem sabe observando aquele altar e comparando com os demais, disse: isso se identificou comigo. E Paulo começou a falar para ele: este Deus que vós honrais sem conhecer, é o Deus que eu vos anuncio. E Paulo diz: o Deus que criou todas as coisas, e ele não é feito à semelhança de uma escultura ou o que for. Ali estava o apóstolo Paulo e ele falou de um Deus que não era conhecido para os atenienses. Quando nós vamos a 1 Coríntios capítulo 1, creio que verso 21, vocês vão encontrar Paulo falando sobre os gregos, e a cidade de Atenas ficava na Grécia. E ele fez uma expressão e uma comparação entre os judeus e os gregos, e ele disse assim: os judeus buscam sinais. Quer dizer, estão buscando sinais, estão buscando algo para que eles vissem. E por mais sinais que Jesus fez em seu ministério, eles não puderam nunca crer em Jesus. Até o último momento eles estavam dizendo para Jesus: desça da cruz e nós creremos em ti. Quer dizer, os judeus estavam sempre buscando sinais, e Paulo diz: mas os gregos buscam sabedoria. Então nós estamos falando de um povo inteligente, de um povo que tinha uma língua que o profeta chega a dizer que foi como um legado para as nações, que os gregos deixaram, uma língua praticamente perfeita. Mas em todo este conhecimento e esta sabedoria, levou a este povo a um monte de santuários de idolatria, e levaram o espírito de Paulo a se revolver dentro de si. Agora, nós tomamos aqui, irmão, uma primeira lição, e nós vemos que este conhecimento, esta sabedoria intelectual não nos leva a conhecer a Deus. Nós nunca vamos conhecer a Deus pelo tanto que nós estudamos intelectualmente. Nós vamos conhecer a Deus quando este Deus se revela para nós através da Escritura. E o profeta disse: se nós lermos um versículo e não vermos Deus ali, o que ele diz? Torne e leia de novo, porque você não leu direito. Amém? Amém. Vocês me ajudam? Quando o pregador é bem sucedido, a audiência é bem sucedida. Estou vendo vocês muito sérios. Quem sabe alguém pode dizer: mas eu gostaria de ter um outro pregador. Eu também gostaria que tivesse um outro pregador aqui. Mas nos coube a nós, irmãos, e nós seremos abençoados. Já estamos abençoados. Então observe, não é
pelo quanto de conhecimento intelectual se tem. Quando você vai àquela mensagem, irmão Jonas, a estatura de um varão perfeito, e nós temos aqueles 7 degraus, fé, virtude, temperança, conhecimento, paciência, piedade, o amor fraternal. Quando chega no degrau conhecimento, algumas versões dizem ciência, irmão Enio, ali não está dizendo o conhecimento, vamos dizer, da letra, ou o conhecimento doutrinário, muito embora isso seja correto. O profeta diz, mas é o conhecimento para você discernir se a palavra de Deus é correta ou não. Para você discernir o evangelho, para você discernir o certo e o errado. Então, não tem a ver com conhecimento intelectual. Aí o profeta cita ali Noé. Noé teve a ciência para saber que Deus estava correto, quando a ciência do seu dia dizia que lá em cima não tinha chuva, e Noé estava construindo uma arca, e ainda mais sobre o monte. O profeta disse que Abraão teve ciência quando ele e Sara estavam, Deus prometeu para eles ter um filho, mas o médico dizia que eles não podiam ter filho. Sara estava avançada em idade, além disso ela era estéril. Paulo chega a dizer que Abraão já estava com o seu corpo amortecido. Mas eles tiveram ciência, vamos dizer, para crer que Deus, aquilo que Deus prometeu, iria se concretizar a ponto tal de o profeta dizer que Sara costurava, irmão Júnior, aquelas meinhas esperando pelo bebê. Louvado seja Deus. Pastor Febrônio, há muito tempo atrás, contou uma história de uma mulher, uma médica, ginecologista e obstetra, e ela sabia tudo sobre a genética, tudo. Ela sabia como o óvulo era fecundado, ela sabia como ali o embrião, tudo mais, e o crescimento. Ela sabia fazer o exame, o pré-natal com o ultrassom, e ver se o bebê estava abaixo do peso ou acima do peso, a vitamina correta para dar para o bebê. Ela sabia medir o crânio, ouvir a batida do coraçãozinho da criança, irmã Luciana. Ela sabia fazer tudo isso, vamos dizer, até mesmo o parto cesariano, amarrar o cordão umbilical e entregar o bebê nos braços da mãe. Mas ela era estéril. E o pastor disse assim, comparando, mas havia lá no vilarejo uma senhora que ela era analfabeta, sua carteira não tinha uma assinatura, mas sim o polegar. E quando você entrava na casa dela, na parede, no quarto da sala, havia um quadro, a mãe com 14 filhos. Então, é algo que está além do entendimento natural, não é um entendimento intelectual. Uma sabia tudo sobre a gestação, a outra não entendia nada, mas ela tinha 14 filhos. O fruto estava revelando que ela sabia o que era um filho. Não, eu sei, irmãos, que eu já contei esta história um dia, e ali estava uma irmã que eu sei que ela não pode ter filhos. Então, entendam do que nós estamos falando, mas eu creio que Deus cura estéreis também. E é interessante, irmão, isso não está no meu esboço, mas você já observou quantas mulheres na história da Bíblia eram estéreis? Você observa que Rebeca era estéril, Sara era estéril, a mãe de Sansão era estéril. Quem mais? A mãe de João Batista era estéril. Quantas mulheres nas escrituras vocês vão ver que eram estéreis? Vamos dizer, parece que o diabo estava querendo impedir as bênçãos de Deus, mas Deus vinha lá e abria as madres. Ana, a mãe do profeta Samuel, era estéril também. Aleluia. Quantos creem que Deus cura estéreis nessa noite? Aleluias. Onde é que está aqui a irmã Isabel? A esposa do irmão Beto, levante a mão, onde é que ela está? Não está aqui? Aonde está? Está lá no fundo, tem a luz bem na frente. A irmã não podia ter filhos, não é, irmã? E um culto foi, o pastor Valdir, não foi? Disse que Deus daria um filho para a irmã. E ali está o Eliezer, eles adotaram um menino, o Eliezer. Ali veio o Eliezer, está ali, um baita de um garotão. Mas Deus falou que do ventre dela viria um filho. Aonde está a Cálita? Está aqui? Não está? Ah, foi no banheiro. Mas aí está, irmão. Então quer dizer, Deus ainda cura. Deus é o mesmo, Deus faz. Louvado seja Deus. Amém? Então veja, irmão, é na simplicidade
Nós vemos a Deus nas coisas simples da vida. Nós conhecemos a Deus muitas vezes na esposa, no esposo, no filho, na criança que vem ao mundo. Se nós não vemos Deus no nascimento, então nós não vemos Deus em lugar nenhum. Observe você, mas nós vamos caminhando aqui. Deus se revela de muitas maneiras. Eu estava ali no escritório lembrando de quando o profeta conta sobre aquele irmão, mais tarde se tornou um irmão, que era um caçador, e foi caçar com o profeta, e ele levou consigo um apito, que apitava e imitava o som de uma corça. Era isso, irmão Júnior? E aquele caçador foi ali, de repente ele usou aquele apito, e o irmão Brana disse para ele, filhotinho, ele usou o apito, e ele disse, você não vai ter coragem de fazer isso. E ele disse para o irmão Brana, você é um coração de galinha, rapaz. E apitou aquele apito para imitar o som do veadinho, né? do servinho, isso. E quando ele apitou aquele apito, era o som dele pedindo socorro, vamos dizer, dele chorando. E quando ele apitou aquilo, aquela mãe corça saltou do meio dos arbustos com seus olhos observando aonde estava o filhote, para ela acudi-lo, sabendo que ali estavam os caçadores, sabendo que ela corria risco de vida, sabendo que eles podiam atirar nela, mas ela levantou o seu olhar e correu para o meio do campo e ficou observando onde estava o filhotinho. O profeta disse que ele virou as costas, irmão Cedenir, porque ele não queria ver, porque aquilo seria uma covardia em tanto. Mas o problema é que demorou para o gatilho ser puxado, e quando o profeta virou-se, lá estava um homem chorando. Ele pode ver Deus naquela mãe corça, não olhando para si, mas olhando para proteger o seu filho, colocou a sua vida em risco. Então Deus está se mostrando de muitas formas. E nós precisamos ser mais sensíveis para ver a Deus e conhecer esta natureza de Deus. É um tempo que Deus está se tornando desconhecido até mesmo para os filhos. É forte isso, mas eu sei do que estou falando. Quantas pessoas, vamos dizer, passando por dificuldade, por lutas, precisava tão somente dar um passo a mais e conhecer o seu Deus na sua essência. Agora nós vivemos, irmão, em uma era de informação. Tudo está ao alcance, né? Tudo está ao alcance, tudo que você quiser fazer, você vai ali na internet, pesquisa como faz isso, como faz aquilo, é já. Antigamente precisava-se pegar um ônibus, ir para outra cidade, passar ali um ano estudando sobre certo assunto, para fazer determinado curso e se formar em determinado, vamos dizer, para aprender a fazer qualquer coisa. Hoje está tudo na palma da mão, é um estalar de dedo, é um clique. E isso, irmão, vai gerando nas pessoas uma atmosfera de urgência. Tudo é para ontem, não se tem mais paciência para nada. Quer dizer, é no trânsito não se tem paciência, é na internet, começa a girar o negocinho. A rainha de Sabá caminhou 3 meses pelo deserto para ir ter com Salomão. Hoje, se nós entrarmos ali, deu 2 giros, a gente já reclama da internet. Quer dizer, para visitar um parente antigamente, quem estava contando hoje sobre o namoro de carta? Quantos namorou com carta aqui? Levanta a mão. Até você, irmão Júnior, namoraram com carta, né? Ali, quem estava contando era o pastor Ciro, namorava com carta, né? Irmã Terezinha, chegava aquela carta, né? Aí, não era todos os dias carta, né, irmão? Chegava a carta, você guardava. Eu me deu vontade de perguntar se alguém tinha alguma carta guardada ainda, mas não vou perguntar. A irmã tem? A irmã tem as cartas guardadas? Olha aí, ó. Tá bom, a irmã também tem, irmã. Um maço de cartas. Então, o pastor Afonso era um homem romântico. Louvado seja Deus, olha aí, ó. Virou concorrência agora, o irmão tem uma caixa. Mas você observa, mas isso você ficava ansioso. Depois passou o tempo do orelhão, né? Quantos pegaram aquela fase dos 5 segundos? Ei, irmã Silvia, disse que você ligava 5 segundos e desligava lá, irmã Débora, irmão Manuel. Se você falasse rápido, sabe, irmã? E desligasse, não entrava a cobrança, né? E aí falava, como você está, desligava, ligava de volta. Passava tempo, paciência, né? O que o amor não faz, né? O que o amor não faz? Mas o que acontece é que as coisas foram passando e chegou a era da internet.
E hoje, em um clique, você faz uma chamada de vídeo. Eu lembro quando eu era pequeno, nós assistíamos um filminho do Jaspion, né? O pai deve lembrar disso, né? E eu me lembro que o Jaspion tinha um telefone e ele falava com o superior dele e aparecia. E nós pensávamos, nós era menino e olhava para aquilo, quando que isso vai acontecer? Isso não existe. E agora nós temos aí o celular, faz uma chamada de vídeo, você fala do outro lado do mundo e até o tradutor já tem, não precisa mais nem o tradutor. Você fala em português, o negócio traduz para o inglês, a pessoa ouve lá do outro lado na língua dele. É bom o avanço tecnológico, mas nós precisamos entender que isto é para o ser humano. Deus permanece o mesmo exatamente como Ele sempre foi. Quando nós falamos Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é só para falar para o enfermo, para ele ser curado, não. A forma de nós chegarmos a Ele, conhecermos a Ele, permanece a mesma. Aleluia! Mas nós vemos que nós vivemos em uma era de urgência, tudo é urgente, não se tem mais paciência com nada, por isso nós vivemos um tempo de ansiedade. Agora, nós não vamos conhecer a Deus dessa forma, irmãos. Para conhecer a Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é aquietar o nosso espírito. Aquietar o espírito, vamos dizer, preparar o nosso espírito, conhecendo que nós estamos chegando diante do nosso Senhor. Amém? Então veja, esta era se tornou, por outro lado, tão religiosa quanto a cidade de Atenas. Tão religiosa quanto aquele tempo, tão supersticiosa quanto aquele tempo. Nunca houve na história, irmãos, um tempo onde existia tanta igreja quanto nós temos hoje. Entende você? Eu estou com 45 anos, ali está o meu pai. No nosso tempo não tinha nome, a igreja era a igreja dos crentes, não era assim? Era a igreja dos crentes, ali está a igreja dos crentes, uma igrejinha dos crentes tinha ali, agora é uma em cada esquina, e aí começaram a inventar, pintar as paredes de preto, vamos dizer, há uma penumbra em cima do altar, a pregação já não é mais, vamos dizer como era antes, já é algo moderno, e nós observamos o estado que o mundo vive hoje. Nunca se ouviu falar de tanta imundície no povo chamado evangélico. Nunca se ouviu falar de tanta coisa errada no meio do povo chamado evangélico. Um dia eu estava lá, eu tenho uma empresa, e chegou uma mulher. Gente, eu penso que a mulher estava fora de sintonia, ela achou que ela estava lá em Balneário Camboriú, na praia, do jeito que estava vestida ou faltava estar vestida. E eu estava atendendo a mulher e eu tinha que ficar olhando para a parede. De repente eu acho que ela percebeu e ela perguntou, você é evangélico? Eu disse, eu sou um cristão. Ela se arrumou assim, estendeu a mãozinha e falou, paz do Senhor, irmão. Eu também sou. Eu falei, misericórdia. Entende, irmão? Então nós vivemos em um tempo em que Deus não é conhecido, porque se ela conhecesse a Deus, fosse instruída como Deus é santo, ela não estaria despida daquela forma. E nós começamos a observar e chegamos a um princípio, irmão, que a nossa maneira, ela expressa. Paulo olhou os santuários deles e viu que Deus não era conhecido por eles. Os nossos vizinhos observam a nossa forma de vestir, de falar, de agir, de negociar, e eles vão dizer se nós conhecemos a Deus ou nós não conhecemos. Mas essa não é a linha que eu quero entrar. Deus vai nos dar graça aqui. Então, você observa, irmão, a Escritura diz, creio que é Amós capítulo 8, que nos últimos dias, ou haveria um tempo que se haveria uma fome sobre a terra, e uma sede. Uma fome não de pão, irmão Elcio, e não uma sede de água, irmã Aparecida, mas uma fome de se ouvir a palavra do Senhor. Quer dizer, aquele desejo que a alma tem de ouvir a palavra do Senhor. Aquela expectativa que a alma tem de ouvir a palavra do Senhor. O profeta diz, essa expectativa suga o pregador. Mas se não há expectativa, irmão, nós estamos jogando água em pena de pato. Quer dizer, precisa se abrir de alguma forma para a palavra penetrar.
Então você observe, nós chegamos a um tempo de conhecimento, a um tempo de tudo estar ao alcance, é um tempo de facilidade, mas é um tempo que Deus está sendo cada vez menos conhecido pelas pessoas. Cada vez menos conhecido. Certa vez havia um menininho numa igreja, e ele ouviu uma pregação sobre Deus, como ele abriu o mar vermelho e tal, e ele pensou assim, meu mano, será que pode alguém ver Deus? E ele correu até a sua mãe e disse, mãe, eu estava ouvindo a pregação, e eu fiquei curioso, eu queria ver Deus, tem como ver Deus? A mãe dele parou e pensou, disse, olha, eu não sei se tem como, pede para a professora da escolinha. Ele correu no domingo de manhã para a professora da escolinha e perguntou, pode alguém ver Deus, professora? Ele é tão grande, eu ouvi que ele abriu o mar vermelho para os filhos de Israel, pode alguém ver Deus? E a professora disse, eu não sei te responder, pergunte ao pastor. E lá foi o menino. E quando ele chegou no pastor, o pastor disse para o pastor entusiasmado, disse, olha pastor, eu ouvi o senhor pregar sobre Deus, que Deus abriu o mar vermelho, e que Deus fez todas aquele sobrenatural, e todas as coisas que Deus faz, eu gostaria de vê-lo, eu posso ver Deus? E o pastor olhou para ele e disse, não tem como, é por fé. O menininho saiu triste, foi para casa, quando ele estava se contentando com aquilo, irmão, que era daquele jeito mesmo, e que Deus é assim mesmo, e quantas pessoas jogam água fria naqueles que querem ter algo a mais com Deus. Quando você começa a se aproximar um pouquinho mais e falar daquelas coisas que aconteciam no ministério do Nombrana, isso é para outro tempo. Quer dizer, ou como aquele homem ali disse para o jovem no ponto de ônibus, se eu deixar, vamos dizer, isto passar, eu tenho que voltar e me converter de novo. Mas aquele menininho ficou com aquilo um tempo, e aí um dia ele estava pescando com um velho chamado Iserhart, ele era um diácono da igreja do Nombrana, e os dois estavam pescando, e de repente veio uma chuva forte, irmão João, aquela chuva torrencial, e eles se refugiaram numa ilhazinha que tinha ali, e quando a chuva passou, o arco-íris se levantou, o velho subiu no barco e começou a remar e olhar para o arco-íris. E de repente o menininho viu que uma grande lágrima começou a correr pelo olho do velho e passar pelas suas barbas. E o profeta disse, o menininho ficou tão entusiasmado, se levantou e o coraçãozinho dele acelerou. E ele disse, meu bom Senhor, eu vou fazer uma pergunta para o Senhor. Ele disse, eu perguntei para a mamãe, perguntei para a professora, perguntei até para o pastor, mas eles não souberam me dizer, mas eu não sei porquê, algo nesse momento me leva a perguntar para o Senhor, pode alguém ver a Deus? O profeta disse que o velhinho sentou no banquinho, pegou o menino no colo e disse, Deus abençoe o teu coraçãozinho. Ele disse, tudo que eu tenho visto nos últimos 50 anos é Deus. Ele olhava para aquele arco-íris, ele via aquele pacto que Deus tinha feito com o homem. Quer dizer, em tudo nós podemos ver Deus, conhecer a Deus. Aí o profeta disse, mas você deseja conhecê-lo? Vamos aplaudir o Senhor. Então é isso, irmão, há algo na alma da pessoa que deseja mais de Deus. Há algo na alma da pessoa que está clamando por mais de Deus. E o profeta pregou uma mensagem intitulada, o fundo clama ao fundo. Irmãos. Agora vamos entrar em algo aqui. Eu não vi que hora eu comecei, então eu não sei que hora nós vamos concluir, mas eu não vou me demorar muito. No conhecimento de Deus, irmãos, há um crescimento. Creio que é Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você ouve falar de Deus, aí você vê que você precisa ser batizado. E você vai caminhando, você vai aprendendo, vai conhecendo. Eu estava lembrando quando o irmão Green, creio que foi, ele conheceu a sua esposa, quando ele conheceu ela na faculdade ou algo assim, ele olhou para ela e algo bateu mais forte assim,
E ele disse que ele começou a se aproximou dos parentes, dos amigos, e foi se aproximando dela. E ele chegou a usar a expressão e disse assim, irmão, se tivesse um livro que contasse a história dela, ele compraria para ler, porque ele queria conhecer mais dela. Agora, assim é com Deus, irmão, nós conhecemos a Deus e nós vamos nos aproximando no conhecimento de Deus. Eu estava vendo um irmão, essa é a minha maneira de pregar, irmãos, assim. Eu ouvi um irmão, um obreiro, estava visitando um casal, e ele perguntou para o casal, como é que está indo o relacionamento de vocês? Aí ela respondeu primeiro, ela disse assim, olha, eu faço a comida, eu limpo a casa, eu lavo a roupa, ela não trabalhava fora, né? Eu cuido das crianças, eu faço tudo, deixo em ordem. E ele virou, e você, irmão? Como está o relacionamento? Ele disse, olha, eu trabalho, não deixo faltar nada. Trago a comida para casa, trago roupa, trago calçado, pago a luz, deixo as coisas em ordem. Ele disse assim, mas isso não é relacionamento. Isso é o cumprimento dos deveres domésticos. Ele estava se referindo a algo mais profundo, irmãos. E muitas vezes nós íamos para o Evangelho e nós não entendemos quando o irmão Brana diz que esta mensagem veio para trazer um verdadeiro relacionamento entre Deus e o homem. Entende? Entre Deus e o homem. E o que é esse relacionamento? Muitas vezes nós trazemos para este lado de obediência tão somente, que relacionamento com Deus é obedecer à doutrina. Quando o relacionamento com Deus é a irmã se vestir corretamente, não cortar o cabelo, ser submissa, é o irmão fazer isso, isto, aquilo outro, está bem, mas isto não é o relacionamento, irmãos, que te mantém aceso diante de Deus e no Evangelho. Quantas pessoas que eram obedientes e de repente se dispersaram? Não estamos falando contra a obediência, irmão, mas nós estamos falando que há algo mais nesse relacionamento com Deus. Eu estava lembrando agora há pouco ali dentro, quando Martim Lutero estava subindo de joelho os degraus da Basílica de São Pedro. Quantos lembram disso? E uma voz veio e falou no coração dele, o meu justo viverá pela fé. Entende? Aí Lutero disse, então eu não sirvo mais. Lutero disse assim, ó, quando eu olho para mim, ele disse, eu não vejo como eu me salvar. Então se você olha para você e pensa que se salva por estar fazendo as coisas corretas, a visão está distorcida, irmão. Não é pelas obras que nós somos salvos, mas nós somos salvos para as boas obras. Então as obras têm que acompanhar o crente como a ovelha dando lã, ponto. Mas ele disse assim, quando eu olho para mim eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Jesus Cristo, ele disse, eu não vejo como me perder. Este é o conhecimento de Deus, este é o relacionamento, irmão. É você amar a Deus e se deixar ser amado por Deus. A irmã Meda chegou em casa um dia e disse para o irmão Brana assim, Billy, essa noite eu sentei na igreja do lado de uma irmã, de uma jovem, que pareceu ter saído diretamente da presença de Deus. Por quê, irmão? Vamos dizer, pela forma dela, pela sua adoração, vamos dizer, pelo seu sorriso. O irmão não pediu para vocês sorrir, hoje eu vou pedir de novo. Rapaz, vocês estão muito quietos nessa noite, mas vamos um pouco mais. Amém, irmãos, até aqui? Então você observa, irmão, conhecer a Deus. Quantos querem conhecer mais a Deus nessa noite? Deus tem mais, vamos dizer, aquela faceta de conhecimento, de você saber que você tem um amigo. Já imaginou, irmão? Agora eu vou soltar isso aqui. O irmão Brana caminhando na mata ali. Quem chegou para caminhar com ele? Hã? Deus disse, você não gostaria de caminhar um pouquinho comigo? Hã? Você sabia, irmão, que quando você está lá na sua casa, cabisbaixo, você, irmã, cabisbaixa, quantas vezes Deus está ao redor, dizendo, você não quer caminhar um pouquinho comigo? Mas o pensamento não deixa. Vamos dizer, o costume com Deus não deixa. Muitos se acostumaram
vamos dizer, com ouvir a pregação, voltar para casa e estão precisando de uma intervenção divina, mas quer dizer, o costume não deixa. Deus está precisando, muitas pessoas estão precisando de um encontro com Deus urgente. Mas o que acontece? Nós acostumamos de forma tal com o tanto de conhecimento que nós temos, e este costume não deixa nós conhecer a Deus. Quer dizer, se soltar, se desamarrar, chegar diante de Deus, vamos dizer, de alma limpa. Como o profeta um dia ali estava caçando, e ele começa a dizer, eu vou concluir com isso, eu não vou estender mais, irmão. Mas observa uma coisa, ali estava o profeta e ele estava caçando em um certo lugar. E ele disse que ele caçou ali um veado ou algo assim, e ele amarrou aquele veado no lugar e ele precisava sair daquele lugar onde ele estava. Mas é interessante que quando ele começa, irmão Ezer, a pregar, a contar isto, ele começa a dizer assim, ó, o meu avô era um grande caçador. E ele diz, isto tudo se derramou dentro de mim. Então quer dizer que eu sou um grande caçador. Aí ele começa a falar sobre, vamos dizer, o seu conhecimento na caça. Ele chega a dizer que ele sabia vamos dizer, pelo rastro ali, se aquele animal era um animal de casco duro, como um veado, ou se era um pé mole, como de um tigre ou algo assim. Uma pata como de um gato. Ele sabia se localizar aonde era norte e o sul, pelo musgo da árvore, irmão Seneni, porque o sol nascia, aonde o lado do sol nascia, o musgo era mais verde. Ele sabia, era um experiente caçador. Mas o que acontece? Deus queria falar com ele naquela ocasião. Ele caçou o veado, pendurou o veado e saiu caminhando por ali. E ele deu a volta, quando ele chegou estava de novo no veado. Ele disse, espera um pouco, eu não estou perdido, eu sei muito bem onde eu estou. Ele começou a caminhar de novo, de repente ele voltou no veado. Ele diz, os índios chamam isso de o giro da morte. Irmão, quantos estão girando o giro da morte? Entende? E ele disse, e ele girou e estava ali. E ele dizia para ele, William Branham, você sabe exatamente onde você está. Você não está perdido. Você sabe onde está. Quer dizer, amanhã eu saio disso, depois de amanhã eu saio disso. E gira e tropeça nas mesmas coisas. Irmão, deixa eu tocar num assunto aqui. Quantas pessoas estão sendo consumidas nesse tempo por um demônio chamado pornografia? E não enxerga que estão fazendo o giro da morte. Não, eu sei, eu paro, eu controlo, eu faço. Entende? Muitas vezes por vergonha, não pede ajuda, não vai buscar. E aí depois não consegue orar. Vamos dizer, não consegue, começa a atrair espírito para dentro da sua casa. Quando a Escritura diz que o leito deve ser sem mácula. E não é à toa que nós estamos vendo, irmãos, uma geração debilitada espiritualmente. Agora, voltando aqui, o profeta diz que ele dizia para ele mesmo, eu sei exatamente onde eu estou, eu sou um grande caçador, eu sou bom o suficiente para fazer, eu não preciso. Até que chegou o ponto, ele deu aquele giro e a hora estava se estendendo, a neblina tomou conta do lugar e ele precisava de uma intervenção. Eu gosto de ver a expressão do profeta, ele disse que ele arrancou o seu chapéu, jogou no chão, cravou os joelhos em cima e gritou, Senhor, eu estou perdido, eu não sei aonde estou. Quer dizer, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo, eu já girei, dei o melhor de mim. Aí o profeta diz que naquele momento uma mão tocou no seu ombro. Ele diz que se virou, a fumaça se dissipou, ele pôde ver a montanha. Louvado seja Deus. Nós precisamos conhecer a Deus nessa noite, nessa faceta também, irmãos. Há coisas que Deus nos permite muitas vezes nós entrar, porque Ele quer apresentar um lado dEle que nós talvez não conhecemos. E existe algo que mata muitos crentes, que é a tal da reputação. Eu dizia para uma irmã com depressão esses dias, eu disse, irmã,
Numa guerra, muitas vezes, o soldado mais forte, mais valente é o primeiro a ser alvejado. E nós estamos em uma guerra. Mas nós temos uma reputação de crente, porque nós ouvimos, irmão Enio, a Bíblia falando sobre o gozo da salvação. Sobre a alegria da salvação, que um cristão é exuberante, que o cristão é alegre e tudo mais. E muitas vezes nós tornamos isso simplesmente um rótulo, quando lá por dentro as coisas estão corroendo. Quem sabe não seja para todos. Vamos ficar em pé. Um dia havia 2 amigos sentados na beira da praia, do mar, e eles estavam olhando longe assim. E de repente um deles virou para o outro e disse assim: fulano, um dia nós vamos morrer. Bem melancólico, né? Um dia nós vamos morrer. O outro deu um sorriso e virou para ele e disse: rapaz, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. É verdade, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Quer dizer, um dia nós vamos morrer, mas os outros dias não. Então não queira você estar morto todos os dias. Quer dizer, quantos estão, vamos dizer, morrendo um pouquinho a cada dia? Não, deixe que isso vai ser um momento só. E eu quero dizer que há uma promessa de que muitos não vão ver a morte. Há uma promessa de um abrir e fechar de olhos e nós estaremos na glória. Muitos não provarão a morte. Mas então, irmão, fecha os teus olhos, inclina a tua fronte. Um dia nós vamos morrer, mas os outros dias não. Então viva você como um que vive. Viva você como um que conhece a Deus. Viva você como um que teve um encontro com o teu Criador. Nós estamos começando estas reuniões, irmão. Que você leve para casa isso. Será que eu estou vivendo ou estou antecipando a minha morte? Será que eu estou tão somente em pé? Como Acabe, o sangue está escorrendo. Oh, irmão, conheça o teu Deus. Vamos orar. Quantos aqui nessa noite gostariam de levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu quero viver? Há muitas mãos levantadas. Lá no teu coração diga: Senhor, eu quero viver. Senhor, renova minhas forças, renova os meus votos contigo, renova a minha conversão, renova minhas lágrimas, Senhor, renova o meu coração quebrantado, renova em mim aquele desejo de viver para o Senhor intensamente. Renova em mim, Senhor, o voltar para casa com o meu coração batendo mais forte. Renova em mim aquele primeiro amor, Senhor. Aleluia. Vamos orar, querido Deus e Pai. Nós estamos diante do Senhor nessa noite. Eu tenho me esforçado para falar para os teus filhos, Senhor, que nós temos que conhecer o Senhor, que o Senhor quer se revelar a nós, Pai, e que muitos precisam conhecer do Senhor, aquela face amorosa, Senhor. Como diz teu profeta, quando aquele homem chamado Daniel Cury, ele viu aquela face mais meiga do que a face de uma mãe que acaricia o filho doente. Oh Senhor, que muitos venham conhecer esta face. Quem sabe muitos estão, Senhor, simplesmente vivendo como esse casal, simplesmente cumprindo as normativas, Senhor, da fé. Oh Deus, mas há algo que acompanha. Quando nós lembramos, por exemplo, do lava-pés, a tua palavra diz: há uma bem-aventurança, e esta palavra significa muitas vezes feliz. Oh Deus, ajuda teus filhos, Pai. Abençoa a igreja local aqui, o pastor Anildo, sua congregação, Pai, o seu campo, cada pastor aqui representado, Senhor, cada esposa de ministros aqui representados, Pai.
Oh Deus, suas congregações. Pai, amanhã nós teremos mais um culto, teremos mais uma reunião. Eu peço que o Senhor abençoe os pregadores, Pai. Oh Deus querido, o Senhor sabe o propósito, Pai, de cada noite, de cada culto. E o propósito dessa noite foi esse, Senhor. O Senhor quer se apresentar para os teus filhos de forma mais profunda, Pai. Então desperta a sede nos corações deles, nos nossos corações. Eu te agradeço por esta oportunidade, Pai. Obrigado por seguir a tua direção. E eu entrego aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor.